E aí, neste vídeo, vou falar sobre fuzzing. Fuzzing é uma técnica de enviar dados aleatórios para uma aplicação, para um programa, para um DNS, para diretórios, para descobrir dados que estão ali, vamos dizer, ocultos, né? Como se fosse uma black box, né? Você faz os testes, envia dados que são aleatórios e faz o fuzzing, né? Para descobrir esses dados. Aqui, né, no exemplo, no caso aqui, vamos usar o FFUF, que é para enviar dados aleatórios para subdomínios e vhosts. Tem o GoBuster também, que dá para utilizar também. Então, como exemplo aqui, FFF, no caso aqui, vou explicar o comando, né? Então, FFF-W, que é o word list, né, das seclists, né? Baixa no GitHub, né? No Google ali, no DuckDuck, escreve seclists, já acha, dá um git clone. Então, tem várias pastas e subpastas, né? Discover Web Content. No caso, vou usar a Raft Small Directories. E aqui, no caso, vou testar o kernel.org mesmo, pode ser qualquer domínio, no caso, para fazer o teste. MC, que será, no caso, 200 OK. Né? Se você quer outro tipo de requisição aqui, ó, 301, 302, 404 é um exemplo. Enfim, mas no caso é 200 OK, que, né, para saber o que está ali. Então, vou dar um FFF. Ele vai calcular aqui e vai começar a trazer as pastas que estão. Eu vou cancelar porque é muita pasta, né? Então está aí as pastas que estão naquele servidor. Né? Se eu quero testar o domínio, o subdomínio, então eu troco aqui o fuzz, que é barra, e coloco o fuzz aqui na frente. E um ponto, né? Fuzz.kernel. E no caso aqui eu tenho que trocar também a word list. Então é discovery barra DNS. É common, um, subdomains top 1 million, top 1 million, né? Subdomains e tal. E daí eu vou testar também subdomínios, ó. www, cdn, git, né? Tem a ver com o kernel também, o git, né? Enfim, é onde está hospedado, né? Enfim, tá aí os subdomínios. É assim que a gente descobre, né? Faz um fuzzing dos subdomains e dos diretórios. Né? Outras opções aqui do FFUS, FFUF, quer dizer, por exemplo, no mundo real, vamos dizer assim, né? O servidor vai receber muitas requisições, né? Então, às vezes, ele vai bloquear aquelas requisições. Então, dá para utilizar aqui, no caso, um atraso, um delay, né? Aqui na frente, coloca menos "p", aqui na frente, e coloca os milisseconds, por exemplo, 0,3 milisseconds, 0. Ou 1 segundo, né? Mas vamos dizer aqui, vamos pôr 0,4 milisseconds, é um exemplo. Assim ele vai colocar um atraso de propósito, né? Olha, ele também já descobriu aqui, mas ele coloca um atraso, né? Porque talvez o servidor bloqueie, né? Muitas requisições muito rápido, né? Talvez aconteça de bloquear, né? Existe outro recurso do FFUF que é no caso de calibração, né? Você consegue calibrar, né? Ele envia dados antes para dar uma calibrada no sentido de você conseguir ver antes de ele executar a força bruta, né? Ele quantifica os elementos que há antes das solicitações, né? E dele faz uma calibrada. No caso é AC, né? Na frente aqui, ó, menos AC é no caso da calibração, né? Que seria uma auto-calibration, né? A gente pode vir aqui no man do FFUF e ver, menos AC, automatically calibrate filtering, né? Ele faz uma calibragem anterior. No caso também da pessoa ter que, por exemplo, fazer um put, enviar primeiro usuário e senha, né? Daria para fazer assim, ó. Se no caso tivesse, por exemplo, aqui, ó, se fosse assim, né, barra login, né, por exemplo, ponto .php ou outra tipo de programação aqui, né, mas seria um login, por exemplo. Daí teria que fazer um menos x aqui, né, um menos x e colocar um post, né, para ele enviar, né, e um menos D e colocar aqui no caso, né, se fosse um post assim, né, username igual o user lá, né, para fazer uma brute force nisso também, né, e um password também, que seria
Podia ser um fuzz também. A password também podia ser um fuzz, para fazer um brute force, para tentar descobrir, antes de descobrir, no caso, do aqui dos diretórios ou do subdomínio. Você tira aqui esse "-h", tira isso aqui também, pode pôr o atraso também, e assim conseguiria fazer um fuzz também na password daquele domínio, né, que já foi descoberto. Por exemplo, aqui no subdomínio foi descoberto. Por exemplo, eu vou achar aqui um que eu fiz anteriormente, por exemplo, do Google. Então, é subdomains, né, "-u", aqui eu vou colocar Google, né, google.com, hostfuzz.google.com. Aqui fiz um grep 200 ok, mais pode ser ponto "-mc", quer dizer, 200, e fazer um FFF no Google. No caso, o Google é uma estrutura muito, muito ampla, né? Vai ter muitos subdomínios, né? É até meio assustador, de certa forma. Porque é uma grande corporação, né? Então, domínios, subdomínios, muitos subdomínios, né? Tem o GoBuster também, que a gente pode utilizar, né? No caso aqui, ó, vhost, né? "-u", no caso Google. Aqui, "-r", é o DNS que vai resolver esses subdomínios. Mesmo que tenha, né, é o servidor que você indica de DNS. No caso aqui, se fosse num hack the box, por exemplo, aqui eu coloco o IP da máquina que eu estou atacando, não um IP de um DNS, né? "-w", e aqui no caso também os subdomínios lá dos "-lists", né? "-t", que são as threads sem, "-q", que é quiet, né? Então a gente dá um GoBuster aqui, no caso virtual hosts ali, né? Que é vroast, né? Ó, são muitos subdomínios também que ele vai conseguir trazer daquele domínio que tem aqueles vrows, né? Olha quantos subdomínios tem no caso do Google, né? São exemplos que eu estou demonstrando aqui como que utiliza, né, um fuzzing com FFF e também com GoBuster. As opções são diversas. No caso do GoBuster, é muito importante o GoBuster também, porque você utiliza o modo Dir Director, o modo DNS, o modo Fuzz e o modo vRoast. Então, ele também tem o modo Fuzz, né? Eu mostrei o modo vRoast aqui, que é para enumerar subdomains, né? E o modo Fuzz também, que é parecido com o FFUF, né? Mas, enfim, não vou demonstrar aqui nesse vídeo. Basicamente era isso, para demonstrar as funcionalidades e como se faz um fuzzing rapidamente para descobrir subdomínios e diretórios, né? Isso é muito útil num pentest, na hora de fazer no Hack the Box, na hora de fazer um teste, na hora de fazer um teste de invasão. Se assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Obrigado por assistir esse vídeo e até mais.